Nós estamos conectando o Mauro César Pereira, que também vai analisar Brasil 1, Suíça 0, já. O nosso Mauro César Pereira para todo o Brasil, na rede AM, FM, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que está nas emissoras afiliadas à Jovem Pan por todo o Brasil, acompanhando esse canelada especial logo após Brasil 1, Sérvia 0. Você que está no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, deixe o seu like e vamos todos juntos aqui na melhor resenha após esse Brasil 1, Suíça 0. O Mauro César já está chegando para analisar junto com a gente, com o Velho Vamp, com o Nilson César, com o Flávio Prado, Bruno Prado, essa vitória do Brasil. Brasil que vence 2 jogos, algo que não acontecia desde a Copa de 2010. Né? Então o Brasil volta a vencer os 2 primeiros jogos da Copa do Mundo. E agora sim, ele está conosco, Mauro César Pereira. Mauro, como é que você viu esse jogo, a sua análise da partida? Jogo difícil para o Brasil, Mauro. Boa tarde a todos aí, boa noite aqui. Peço desculpa porque a voz está bem comprometida. Eu achei que o jogo foi difícil como se esperava, né? A Suíça, ela ainda mais depois do empate surpreendente da Sérvia contra Camarões, né? A Sérvia venceu 3-1, empatou 3-3. Ela sabia que até perdendo por um gol, ela teria a vantagem do empate do confronto pela segunda vaga contra a seleção sérvia. Então foi um time muito cauteloso, que já se imaginava que seria assim. Criou algumas situações só de perigo no segundo tempo, teve até uma boa oportunidade para fazer o seu gol, mas é um time até mais cauteloso, mais precavido do que foi a Sérvia no primeiro jogo. O time do Brasil tem jogadas muito concentradas no lado esquerdo, todos os gols começaram por ali, né? Os 2 gols contra a Sérvia, gol do lado hoje, o outro foi por ali, a jogada do Vinícius Júnior que o Richarlison não alcançou na bola também, que ele bateu de 3 dedos buscando o centroavante. O lado esquerdo por onde as coisas acontecem. Quando você tem o Neymar ali, ele se desloca muito para aquele lado, claro que você tem um setor que preocupa mais o adversário, chama mais jogador para marcação, cria mais problemas para o oponente. Sem ele fica mais difícil, mas ainda assim acho que o Brasil poderia ter feito um jogo melhor. Se for um jogo razoável, o Brasil consegue a vitória, numa boa trama ali, o entrosamento de Vinícius do Rodrigo com o próprio Casemiro, né? Os 3 jogavam juntos no Real Madrid até outro dia. O Casemiro foi agora, no começo dessa temporada, para o Manchester United. Então foi um gol do Real Madrid, praticamente, que resolveu ali o problema do Brasil. Uma atuação que eu achei comum, bem abaixo do que foi a primeira. O Brasil, independente de estar ausência do Neymar, poderia ter feito um jogo melhor. Achei que o Tite não fez boas alterações. Até entendi a escalação inicial, mas o material humano que ele tem, acho que ele poderia ter feito escolhas melhores no decorrer do jogo. E a presença do Militão me parece que é indiscutível, né? Ele é a melhor opção ali para aquele setor e outros jogadores convocados, embora exista um outro atleta que é um especialista do setor. Mauro, agora você está ouvindo, tranquilo, tal. Eu estava te perguntando sobre o jogo de hoje, né? A gente viu contra a Sérvia, também a Sérvia enfrentando o Brasil de uma maneira bem fechada, tal. Hoje a Suíça também jogou lá atrás. Você acha que é normal times como o Brasil, que são propositivos, e o Brasil que está aí no bolo das favoritas, terem mais dificuldade contra times que se fecham, times como a Sérvia e a Suíça hoje, Mauro César? É uma dificuldade natural. Eu acho que, inclusive, que o time da Suíça, ele conseguia manter o Brasil muito tempo longe da sua área, né? Marcava um pouco mais no distante da própria área, empurrava o Brasil um pouco para longe. Tinha dificuldade o Brasil para poder romper essa barreira e se aproximar. Mas acho também que o time foi muito previsível, né? O Brasil muito previsível. Como eu falei, exceto jogadas pela esquerda, o erro e acerto do Vinícius Júnior, algumas jogadas que ele fez escolhas erradas, outras que ele acertou, o Brasil criou muito pouco. Teve uma jogada só que começou pela direita, na invertida do Rafinha, no primeiro tempo, que o Vinícius perdeu o gol diante do goleiro. Ele entrou livre e acabou finalizando muito fraco e o Samuel defendeu. Mas eu acho que o time criou muito pouco. Eu acho que o time de novo foi muito estático em alguns momentos, com pouca movimentação. Esse minimalismo ali da jogada do gol não aconteceu tantas vezes. E com a saída do Paquetá, eu acho que ele poderia ter tirado o frete, recuado o Paquetá para melhorar um pouquinho aquela qualidade e colocado o Rodrigo. Depois do Guimarães, acho que melhorou. E parece que isso melhorou um pouco mais até o Casemiro para essas descidas com o modo gol. O jogo passado ele mandou a bola na trave, agora ele fez o gol. Achei boa a entrada do Bruno Guimarães. E o gol anulado acabou acontecendo num raro momento que houve espaço no tipo de jogada que os suíços não davam muita chance ao Brasil, mas acabou sendo bem anulado porque de fato houve uma participação irregular no lance e o gol acabou não valendo. Mas assim, acho normal, acho que o time não vai fazer
grandes atuações sempre, foi muito boa a atuação contra a Sérvia, especialmente no primeiro tempo não, muito bom mesmo, grande imposição, muita situação de gol, vitória por 2-0, bola na trave, poderia ter feito mais gols. Hoje uma partida mais burocrática, mais comum. Eu acho que isso se deva exclusivamente à ausência do Neymar. Neymar ele pode criar situações de desequilíbrio no seu adversário, preocupa mais, é evidente. Mas acho que mesmo sem o Neymar, o Brasil poderia ter feito um jogo melhor hoje contra o time da Suíça. Venceu, está classificado, com tranquilidade. Agora acho que o Tite precisa se desgarrar um pouco dessa preocupação dele com essa fila. Não tem uma fila, sempre foi assim. O jogador que está mais tempo entra primeiro no time. Mas tem que olhar um pouco mais as características do jogo e esquecer um pouco esse tipo de coisa. Então, se fulano joga mais tempo na seleção, fulano vai entrar, o outro espera a vez. O jogo muitas vezes vai pedir jogadores com outra característica. Hoje eu acho que o Pedro seria mais adequado do que o Gabriel Jesus. O Gabriel é um atacante que ele mesmo diz, ele não é um 9. Ele é um cara que gosta de ter pelos lados, se movimentar. E hoje, quando o time suíço daquela maneira, ter um jogador com mais presença de área seria interessante. Não só para o jogo aéreo, fazer o pivô e tudo mais, porque quando saiu o Chaves, ele poderia talvez ter pensado no jogador que ele convocou justamente por ter essa característica, o mesmo Vanderia, se ele tivesse optado pelo Matheus. Então, me dá a sensação de que sempre tem essa sequência. Ele sempre foi assim, o tal da meritocracia. Acho que o jogo ele apresenta cenários que o técnico tem que tentar adaptar ali a sua equipe de acordo com as características do jogo que tem à disposição, independentemente desse tipo de coisa. Mas, enfim, essa é uma característica dele que eu acho, às vezes, equivocada. E coisas que ele repetiu isso novamente. Mauro César, o Casemiro é o nome da Copa até o momento para o Brasil? Acho que sim, pelo gol, pelas atuações, pela segurança. Um jogador muito maduro, né? Um jogador que corresponde às expectativas. Foi contratado mesmo já com mais de 30 anos, por muito dinheiro, agora pelo Manchester United, justamente por ser esse jogador capaz de participar ativamente na mudança do patamar de uma equipe, né? É uma liderança técnica, um jogador experiente. Acho que pode ser apontado ele como um jogador mais regular, talvez assim, da equipe, e talvez o mais importante, né? Fez um ótimo primeiro jogo e hoje também nem ter feito gol. Mas insisto, o gol é uma combinação do Real Madrid. O gol é uma jogada de atletas do Real Madrid, né? Porque ele saiu há pouco tempo do clube espanhol. Isso acho que pesa também aí o tratamento, o conjunto desses 3 jogadores que participaram da jogada que deu a vitória ao Brasil. Vamos com o Mauro César Pereira. Mauro, eu estava te perguntando sobre o desempenho do Tite. Você acha que o Tite não foi tão bem assim hoje? Qual a nota que você dá para o Tite? Acho que foi 6,5. Acho que o Tite hoje poderia ter encontrado mais soluções hoje para a seleção brasileira. Venceu o jogo, mas acho que o Brasil teve uma atuação bem abaixo daquilo que apresentou no primeiro jogo e poderia ter sido melhor. E o que eu falei há pouco sobre as escolhas, ele parece que segue uma ordem pré-estabelecida, me passa essa sensação. E isso acho que dificulta um pouco a disputa por posições em alguns momentos, sendo que é uma competição, como ele mesmo já disse, né? Ele aprendeu isso na outra Copa, uma competição que não dá muito tempo, ela é muito rápida. Então você tem que tomar as decisões mais rapidamente. E isso eu acho que ainda precisa ser talvez um pouco aprimorado. Mauro, hoje falando também dessa partida aí do Brasil, a ausência do Neymar, você acha que interferiu a ausência do Neymar hoje? Sempre interfere, né? Um jogador talentoso, um jogador mais importante do time, um jogador que desperta mais atenções. O plano do jogo do time suíço certamente seria outro se o Neymar estivesse jogando. Porque em vários momentos do jogo ele estaria ali perto do Vinícius Júnior, participando das ações ofensivas, que ele tende a cair por aquele lado, como aconteceu nos 2 gols da partida contra a Sérvia. Então muda, evidentemente, muda o comportamento da equipe, do adversário, o planejamento do adversário, a estratégia. Tudo isso muda quando um jogador como ele não está em campo. Mas eu acho que mesmo sem ele hoje, pela postura do adversário e ainda assim pela melhor qualidade dos jogadores do Brasil, a atuação poderia ter sido melhor. Foi satisfatória, venceu o jogo, esteve mais próximo da vitória, teve um gol anulado ali por um detalhe do impedimento, mereceu mais o gol, não corre riscos quase, foram 1 ou 2 jogadas ali de maior perigo, né, que sofreu a seleção brasileira no segundo tempo. Em dado momento, depois a Suíça até arriscou um pouquinho mais, mas é um time que sofre muito pouco, ele tem muita segurança na sua retaguarda e se jogou bastante para vencer. Eu acho que não dá para esperar também que na Copa do Mundo tudo seja nota 10, todos os jogos sejam fantásticos, todas as vitórias sejam inesquecíveis. Você vai ter jogos e jogos. Então, hoje foi um jogo que o Brasil não foi tão bem como na estreia, mas foi bastante para ganhar, conseguir a classificação, tem uma partida agora mais fácil,
ele pode fazer algumas experiências contra Camarões. É um time muito faceiro, né? Você viu o jogo de hoje contra a Sérvia, impressionante como é que a Sérvia permitiu que o Camarões fizesse 2 gols de contra-ataque, com tanto espaço para partir em velocidade, pegar o gol vazio no segundo gol, no terceiro gol, no segundo cara a cara com o goleiro. Ou seja, a Sérvia deu a Camarões algo inimaginável dentro daquele cenário da partida quando estava 3-1. E o Brasil deve encontrar muito mais espaço contra Camarões. Duvido que esse jogo o Brasil tenha uma defesa tão fechada, um time tão preocupado em não tomar gol, preocupado em levar o jogo no empate. Então vai ser um jogo diferente, que o Brasil pode vencer até com facilidade, ele pode fazer algumas experiências. É a última oportunidade que ele terá, o Tite, para fazer alguns testes na prática, para situações de jogo que acontecerão provavelmente a partir do mata-mata na fase seguinte. Então esse jogo tem aí uma relevância muito grande para isso também. Eu acho que é um jogo para não ficar repetindo aquilo que ele já sabe que funciona, e sim buscar variações dentro do seu elenco, sua lista de convocados, para poder imaginar outras situações, como ele pode se virar com esses jogadores. Acho que esse jogo se virar para isso. Está classificado, tem 6 pontos, e com qualquer equipe que o Brasil vá a campo tem todas as condições de derrotar Camarões e fazer boas substituições que coloquem o time em outro funcionamento e possa permitir que ele tenha aí uma aprovação de algumas ideias que eventualmente ele possua para poder mudar o time nos jogos mais complicados que certamente virão a partir da fase seguinte. Maurão, tenho 2 observações, eu queria a sua análise. Você consegue ver um meio-campo Casimiro, Bruno Guimarães e Neymar? E a outra observação é a respeito do Rafinha. Tô achando ele preso demais, tímido demais. Queria ver a sua opinião, Mauro. Salve, Nilson. É possível. O Bruno pode fazer esse papel. Aliás, ele jogava no Lyon com o Paquetá, né? E em vários momentos jogaram juntos. E jogou de segundo homem, Paquetá mais à frente, Paquetá um pouco mais atrás. Variaram bastante. Eles tiveram aí uma boa convivência. Os dois podem fazer esse papel. Ele tem essa condição. Eu só acho que o Neymar ainda é uma expectativa um pouco distante, né? Porque além de se recuperar, ele tem que estar bem fisicamente. E é tornozelo, ele prende muita bola, toma muita pancada ali. Eu não tenho tanta certeza de que o Neymar vai estar em condições adequadas tão rapidamente. Então acho que a gente tem que pensar primeiro sem o Neymar. E depois pensar em com o Neymar. Desde que ele seja liberado, esteja realmente em condições. Porque há um otimismo, parece, ao que tudo indica, né, uma boa recuperação, mas ela ainda não se consumou. E é o setor do corpo do Neymar onde o Neymar toma pancada. Muito em função até do seu próprio estilo. Que tem muita bola, dá as costas para o adversário, tenta dribles longe da área todo o tempo. Não é proibido, mas você fica tomando faltinha. Então, se a região já está abalada por uma lesão, uma torção, não tenha dúvida. Os adversários também vão dar uma beliscada ali sempre que ele der essa chance. Ele vai ter que voltar, inclusive, procurando, acho eu, soltar a bola mais rápido, tentar ser um pouco mais objetivo, para impedir que o seu tornozelo seja uma presa fácil para os caçadores que eventualmente estarão em campo. E sobre o Rafinha, eu concordo. Até eu acho que isso reforça a tese de que o jogo está muito, muito concentrado do lado esquerdo. As jogadas perigosas, decisivas, que geraram gols, todas pelo lado esquerdo, muito pouco pelo lado direito. Teve uma bola no primeiro jogo que o Rafinha recebeu do Paquetá, e ele voltou fraco, o goleiro da Sérvia defendeu, e teve a bola hoje que ele inverteu, ele foi bem, e o Vinícius finalizou, o goleiro sobe e fez a defesa pela Suíça. Mas as jogadas surgem muito mais pelo lado esquerdo, com e sem Neymar. Bom, tá aí o nosso Mauro César Pereira com a gente nesse Canelada da Jovem Pan. Daqui a pouquinho o técnico Tite vai conceder uma entrevista aí coletiva, vai conversar com jornalistas logo após Brasil 1, Suíça 0. E, Mauro, agora olhando para frente, o Brasil tem Camarões aí nesse terceiro jogo, o Brasil já classificado. Aí é um jogo que o Tite pode fazer experiências, pode testar mais outros jogadores, outras opções para o Brasil. Exatamente, um bom laboratório valendo 3 pontos, né? E ele já tem 6 pontos, a Suíça pode chegar, caso o Brasil perca, a Suíça pode chegar a 6 pontos, a Sérvia só pode chegar agora a 4 pontos, né? Porque ela tem 1, e a Suíça teria que tirar uma desvantagem de saldo de gols. Então é muito pouco provável que o Brasil, mesmo perdendo, o que é improvável também, que o Brasil não seja o líder da chave. Então é uma situação muito confortável. Eu não acho que ele deva descaracterizar a equipe, mas acho que ele pode fazer algumas experiências, alguns testes. Esse é um jogo que ele pode, por exemplo, fazer experiências como essa do Bruno Guimarães jogando talvez de saída. É um jogador que está numa fase muito boa no Newcastle. Ele hoje colocou o Fred. Por que não colocou o Bruno Guimarães? Talvez por conta da fila. O Tite tem uma fila. E na fila o Fred é mais antigo de casa. Então o Fred joga
o Bruno espera a vez, o Bruno está no time, joga bem, então agora talvez o Bruno possa assumir uma posição ali como primeira opção do setor ou até virar um titular. Só que isso é um processo que em temporada de clube, ok, em seleção, Copa do Mundo, não dá. As mudanças têm que ser rápidas, as decisões não podem ficar para ontem. O jogador que chega, entra bem e está acrescentando e pode gerar mais para o time, se tiver que entrar no time é agora, não é para amanhã ou depois da manhã. Não dá para perder esse tempo. Acho que esse é um ponto que é bem importante, que ele talvez precise mudar um pouquinho, repensar um pouquinho, para não se arrepender depois de não ter feito uma ou outra mudança necessária. Agora o jogo permite essa experiência, não tem sentido nenhum, Neymar jogar mesmo que ele esteja melhor, mais tempo, recupera-se, fica inteiro, pode voltar em outro jogo. E ele pode fazer outras experiências, testes, observar jogadores que não entraram, jogadores que eventualmente possam mudar o ritmo do jogo, possam ter uma outra característica dentro de campo, né? O próprio Rafinha, que foi citado pelo Nilson, você pode ter o Rafinha jogando pela ponta, você pode ter o Antony jogando, que é um estilo mais próximo, pode ter o Everton Ribeiro, você ter um meia ponta armador, como ele joga, aberto pelo lado, pode jogar por dentro também. É interessante, de repente, ver alguns jogadores assim, já que ele convocou, estou citando nomes convocados. O próprio Daniel Alves, o que ele conta com o Daniel Alves? Talvez ele possa participar de um pedaço do jogo contra Camarões, até para saber como ele vai sair, como ele vai estar. Ali na prática, não joga futebol profissional há mais de 2 meses. Para depois, num outro jogo em que ele precisa sair em busca de um resultado, ele acha que pode acrescentar o Daniel ali, como ele falou, como lateral que constrói jogadas, e não um homem que fica jogando só ali como um zagueiro para a direita, como o Militão, que foi muito bem, acho que hoje, ele ter, na prática, observado pelo menos em alguns minutos. É uma oportunidade muito boa para fazer tudo isso num jogo de Copa do Mundo. Acho que ela tem que ser muito bem aproveitada nessa partida contra Camarões. Mas e aí, Nilson César? O Mauro citou o Pedro, que poderia ter entrado no jogo. Você compartilha também dessa visão do Mauro César? Sem dúvida. Porque a Suíça estava toda fechada, né? Sem dúvida. Não tinha como trabalhar a bola. Você tem que tentar mudar a característica. Se você levou o cara para mudar a característica em determinado momento do jogo, tem que colocar. Porque é isso que o Mauro falou, é verdade. Ele usa muito isso, o Tite, o tempo que ele tem de casa na seleção, né? Ele arruma a vaga pro cara de acordo com o tempo que tem de casa na seleção. Não é o caso do Daniel Alves, que ele levou passear, né? Isso não tem uma explicação viável por ter levado o Daniel Alves, né? Se não coloca no jogo como hoje, para que levou? Não tem sentido ter levado o Daniel Alves. Eu teria colocado, sim. Era um jogo que o Pedro poderia ser muito útil. O Gabriel Jesus entrou e entrou mal. Não fez nada. É nada o Gabriel Jesus. O Pedro poderia ter buscado o jogo, tirar os zagueiros, né? Tinha uma zaga muito fixa ali, tentar tirar os zagueiros de dentro da área, dar uma característica nova, abrir espaço para o Vinícius Júnior, abrir espaço para o Rodrigo. Só queria falar, para complementar, sobre o Bruno Guimarães. Eu não tiraria esse cara do time. Dá um jeito de manter esse cara no time. Eu faria o Casemiro e Bruno Guimarães, esses dois caras. Falei antes da Copa isso aí. E hoje eu confirmo aquilo que eu achei. Casemiro e Bruno Guimarães, com a volta do Neymar, Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar fazendo esse trio. Esse rapaz tá jogando uma barbaridade. Sacaria o Paquetá, então. Sacaria o Paquetá, botaria fácil o Bruno Guimarães no time ao lado do Casemiro, junto com o Neymar, para a fase decisiva da competição. E eu acho que o Bruno Guimarães botou uma pulga na orelha dele. Entrou muito bem mesmo. Ele é muito bom jogador. Tá jogando mais que Fred, tá jogando mais que o Paquetá. Vive um grande momento. Por que você não bota o cara? Se ele tá nesse grande momento, bota o cara para jogar. Você acha, então, que o Paquetá não foi bem hoje? Não, porque também muita gente estranhou, né, a alteração no intervalo ali, porque ele é um jogador de armação de jogada, né? O Paquetá, o jogo dele é facilitado quando tem o Neymar. Entendeu? Sem o Neymar, o jogo dele fica mais complicado. Então, se tiver que formar o meio campo da seleção, é esse trio aí. O Bruno Guimarães, o Casemiro e o Neymar, que deve voltar a partir de oitavas de final. Tá aí, portanto, o Mauro César falando que não gostou muito do jogo da seleção, viu o Brasil um pouco abaixo aí do que na estreia e que foi um jogo razoável. O que você acha, Flávio? Você concorda? Concordo. O que acontece é que são jogadores fortes fisicamente, são jogadores bem dotados taticamente, estudiosos da tática, acostumados a trabalhar em cima de uma tática e que jogam em grandes ligas, né? Alguns desses jogadores atuam na Liga Suíça, que é de um nível bem mais baixo, mas boa parte deles atuam em ligas grandes, com grandes treinadores.
E aí você usa a força física, você usa a colocação, a tática, né? Você se posiciona de uma maneira a dificultar ao máximo aqueles jogadores que podem ser mais criativos. Foi exatamente o que aconteceu no jogo de hoje, foi exatamente o que aconteceu no jogo da Sérvia, quando uma tática rigorosa, né? Um padrão bem definido de jogo, fez com que o Brasil tivesse enormes dificuldades e quase não conseguisse chegar ao gol da vitória. É absolutamente normal. Para você, Bruno Prado, foi um jogo razoável da seleção brasileira? Você concorda com o Mauro César? Foi abaixo do primeiro, né? E cada jogo tem a sua história, a sua maneira. O Suíça é um time que ameaçou um pouco mais o Brasil quando teve a bola. Como eu falei até no início, acho que o Brasil teve um certo receio de marcar pressão como no primeiro jogo. Acho que no primeiro jogo o Brasil estava mais à vontade para pressionar no campo da Sérvia. Hoje, em alguns momentos, o Brasil marcou um pouco mais atrás. É claro que a marcação-pressão é uma característica desse time do Brasil e ele não abriu mão disso, mas variou mais, né? Contra a Sérvia era uma pressão mais intensa, mais forte. Acho que hoje o Brasil temia um pouco mais o contra-ataque da Suíça. Então, em alguns momentos, a seleção brasileira teve dificuldade de chegar à frente e aí quando você enfrenta uma defesa bem fechada, uma das alternativas é pressionar e roubar a bola. O Neymar faz falta, claro. O Neymar é o cara que pode fazer alguma coisa diferente, mesmo em algum lance, ele segura mais a bola, ele chama 2, 3 para cima dele, ele abre espaço para os outros, como até foi no lance do primeiro gol contra a Sérvia. Então, acho que foi um jogo abaixo do primeiro, mas uma dificuldade mais ou menos esperada, não era um jogo fácil mesmo.